Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho: beija o próprio Deus quem beija a palavra de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos inspire, para que, uma vez compreendida esta palavra na dinâmica dessa Semana Santa, possamos converter o nosso coração e fazer todo o esforço de vivenciar e colocar em prática no dia de hoje. Amém? Meus amados, minhas amadas, aqui presentes e você em casa, estamos na mais santa de todas as semanas. E é interessante a gente perceber que existe uma dinâmica em toda a semana, algo eu já disse ontem quando estava rezando o terço, né? Que a gente não pode perder o fio condutor de tudo aquilo que Jesus, de tudo aquilo que a igreja nos convida a celebrarmos essa semana. Domingo foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Reconhecido como Messias, hosana aquele que vem, bendito que vem em nome do Senhor. As pessoas estendiam suas roupas, tapetes, palmas, aclamando Jesus, reconhecendo em Jesus o Messias esperado. Tivemos a procissão linda, a bênção dos ramos. Depois, logo em seguida, já foi feita a leitura da paixão. Ontem, Jesus foi a Betânia, na casa dos amigos dele. Marta, Lázaro, Maria. E aí Maria enxugou os pés de Jesus, aquele gesto de amor incondicional. Hoje, Jesus, ele anuncia definitivamente a sua morte. Definitivamente a sua morte. O coração de Jesus está angustiado. O contexto já é de Quinta-feira Santa. O contexto, hoje é terça, mas a cena já nos remete à quinta-feira. Foi no contexto da Santa Ceia.
Ele vai, anuncia a sua paixão. E fica com o coração triste, angustiado, porque ele ali também, ele é traído, é negado. Já vamos voltar. Amanhã, quarta-feira, a gente vê o personagem de hoje, Judas, que ele sai e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Vai vender Jesus, vai trair Jesus. E aí entramos na dinâmica da quinta-feira, minha gente. Quinta-feira, onde Jesus ardentemente deseja celebrar a Páscoa com os discípulos, reúne os discípulos, e ali acontece já o prenúncio de toda a paixão. E é por isso, minha gente querida e amada, que nós cristãos católicos rezamos a missa todo santo dia. Porque na missa recordamos na Santa Eucaristia esse gesto de Jesus. Foi Ele que mandou ali, Ele ordenou os primeiros padres: façam isto em minha memória. Ele deu uma ordem, façam. Ali já ordenou os primeiros 12. Façam isso sempre em minha memória. E desde aquele dia, por mais perseguida que fosse a igreja lá atrás, e hoje, a igreja nunca deixou de rezar a Santa Eucaristia, todo santo dia, porque foi Jesus quem pediu. Por isso que olha a riqueza de nossa igreja, todo santo dia, não é segunda, não é quarta, não é sábado, não é domingo, é todo santo dia. Olha a riqueza de nossa igreja, porque Jesus pediu lá. Por isso a igreja já nasceu católica. E aí Jesus lava os pés dos discípulos, como um gesto de humildade, de serviço, a igreja que serve. Vamos aprender tudo isso na quinta-feira, vamos celebrar isso. Aí entramos na sexta-feira, o único dia do ano que não temos missa. O único dia do ano que nós não temos missa é sexta-feira santa. E por quê? Porque toda a Eucaristia, minha gente amada, nós recordamos 3 coisas: a paixão, morte e ressurreição. Toda missa que a gente reza, paixão, morte e a ressurreição. A gente celebra, recorda e celebra. Como é que a gente vai recordar, vai celebrar a missa se ele morreu, não ressuscitou ainda? Então, o único dia que a gente não reza a missa é na sexta-feira. Mas nós teremos essa atitude linda de reconhecer, de olhar para a cruz, e reconhecer que aquele sinal que era de crueldade, de escândalo. E é interessante a gente perceber, você está vendo a imagem aí, que um detalhe interessante: quando eram 3 bandidos, 3 cruéis assassinos, enfim, 3 ladrões que recebiam na época o castigo da cruz, 3 eram crucificados, tinha um que era colocado no meio. E o que era colocado no meio era para dar um sinal para todo mundo, para dizer para todo mundo que o pior bandido era o do meio. Então todo mundo que olhava para os 3 já sabia que o do meio era o pior. E onde é que foi colocado Jesus? No meio, sem ter feito um só pecado. Por isso que nesse dia a gente vai reconhecer, vai beijar a cruz, eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E aí vamos receber a Santa Comunhão. E vamos guardar um silêncio profundo nessa semana. O nosso Senhor deu a vida por mim. Por isso que eu já antecipo desde já. Semana Santa não é sinônimo de viagem. Eu estou vendo ontem por reportagem como muitos hotéis, né, de campings e de praias, etc. Né, uma amiga minha disse: Frei, aqui, terrível, todos os hotéis lotados, para quê? Para celebrar, para passar numa boa, para curtir uma praia, um campo. Não. Eu, no mínimo, é um gesto de desrespeito muito grande, de ingratidão. Como é que eu posso me divertir, sendo que alguém deu a vida por mim? A igreja inteira está recordando que alguém deu a vida por mim. Como é que eu vou me divertir? Não posso. No mínimo, eu tenho que ter um gesto de recolhimento, de oração e de gratidão. E aí vamos entrar no sábado. Vamos entrar no sábado e esperar com Nossa Senhora aquela expectativa maravilhosa de que a humanidade que está nas trevas, na escuridão, porque é isso, na escuridão, e de repente lá começa a se acender o fogo fora da igreja, o fogo que começa a clarear,
A escuridão é vencida pelo fogo, pela água e pelas leituras que recordam desde o Antigo Testamento a história da salvação, até que chega um determinado momento em que é proclamada a vitória de Cristo. Aquela pedra do túmulo é arrancada e daquele túmulo sai uma luz brilhante e a gente vai gritar e cantar e se alegrar: Ele está vivo! Isso é no sábado de aleluia, o sábado da vigília, para depois já celebrar a Páscoa, a ressurreição. Ele está vivo, venceu a morte, venceu a tristeza, venceu a dor, venceu tudo. O nosso Cristo está vivo. Então o convite, minha gente, que a gente faz desde agora, para você participar. Participe da sua comunidade, se envolva, interaja, tem encenação, tem dramatização, vai lá participar, como cristão, como católico. Hoje a gente viu que Jesus foi negado. Judas traiu Jesus. Pedro traiu Jesus. Os dois negaram. Só que teve uma diferença. Judas traiu e entrou no desespero. Pedro traiu, sim, negou, mas se arrependeu. Pedro acreditou na misericórdia do Senhor. Judas não acreditou que Jesus pudesse perdoar o pecado. Entrou em desespero, se enforcou. E aí eu pergunto para mim, pergunto para você: nós somos Pedro ou somos Judas? Coloque a mãozinha no teu coração. Por um segundinho só. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Porque o Senhor nos deu de presente essa semana, onde a igreja inteira recorda a tua paixão. Hoje vimos, Senhor, esse gesto de Judas traindo, aquele que recebeu de Jesus no prato, o pão molhado no molho, que era um sinal de predileção, de privilégio. Até ali, Jesus no último instante quis dar a Judas a possibilidade de uma conversão. Judas não quis, porque dar o pão molhado no prato, no molho, era um sinal de: escuta, você é importante para mim. Mas Judas não quis saber, negou. Pedro também negou. Quantas vezes nós também, Senhor, te negamos? Nós assumimos a nossa identidade de cristão, de católico. Perdão, Senhor. Dê a essa semana a conversão para o nosso coração. Precisamos, Senhor. Precisamos.